Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Se coloque de pé, para a gente ler um pedacinho da palavra do Senhor em reverência. Como não tem no telão, vamos ler aqui. O livro de Sofonias diz assim, no capítulo 2, do 1 ao 3. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora, como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor, voltem para Deus, todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. Nos colocamos de joelho? Senhor, aqui nós nos prostramos diante de Ti nesta noite, ó Pai, e lhe pedimos, ó Pai, o perdão, ó Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas. Senhor, nos perdoe, ó Pai, até conforme como nós oramos, Senhor, que muitas vezes nós oramos errado, ó Pai, só sabemos pedir bênçãos financeiras, bênção na saúde, bênçãos aqui nesta terra, mas o mais importante, ó Pai, muitas vezes esquecemos, Senhor, de lhe pedir, para que nunca, Senhor, venha tirar o nosso nome do livro da vida. Pai, é o que mais precisamos, Senhor, é da salvação, ó Pai, e as outras coisas, Senhor, eu sei, ó Pai, se buscarmos a Ti em primeiro lugar, as outras coisas o Senhor nos dará. Então nos perdoe, ó Pai, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, nos perdoe, ó Pai, porque queremos, Senhor, é mais de Ti, ó Pai, queremos a Tua unção, ó Pai, queremos sabedoria na Tua palavra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por tudo que fazemos, que pedimos errado, Senhor. Nos perdoe mesmo, ó Pai, em nome de Jesus, porque muitas vezes, Senhor, na própria oração nossa, nós abrimos brechas no mundo espiritual, para Satanás nos tocar, ó Pai. Então nos corrija, Senhor, que o Teu Espírito, que o Espírito Santo venha nos direcionar nas nossas orações, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Senhor, agora nós nos colocamos de pé, ó Pai, com a certeza, ó Pai, que o Senhor nos perdoou, e vem, ó Pai, usar o poderoso nome do Senhor Jesus, para ordenar a todo espírito imundo, espírito de distração, espírito de doença, espírito de preguiça, nós te declaramos, demônios, que você esteja amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche este lugar mesmo com Tua presença. Vem, Espírito Santo, toque em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar um pouquinho. Ô Lucas, consegue pôr aí
Mateus 27, versículo 22. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? O que o povo respondeu? Crucifica. Põe no 23. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto. Pelo que a gente vê, né? Crucifica, crucifica. Começou aquela. E no meio deste povo, que gritaram ali, crucifica, tinha muitos que foram seguidores dele. Você sabia disso? O povo judeu, antes de Jesus vir, eles esperavam um Messias. E esse Messias que eles esperavam, na cabeça deles, seria um grande rei, que ia reinar a nação, que ia mandar, ia colocar a comida no prato deles, ia trazer a cura. De repente apareceu Jesus, um homem simples, humilde, mas firme no propósito que ele veio. O povo não botou muita fé, né? Esperando um grande rei, um homem com um grande exército. Apareceu um filho de um carpinteiro. Não botaram muita fé no começo, mas daí Jesus começou a fazer milagres, multiplicar os pães, peixes, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitou alguns mortos. Aí começaram a exaltar o nome dele. Mas chegou um dia que Jesus foi prometido à morte. E o que Jesus disse? Para eles, os seguidores, Jesus não, eu sou o rei, eu sou o Deus poderoso, ninguém vai me matar não. Mas Jesus aceitou a morte para cumprir o propósito dele aqui nessa terra, para nos trazer a salvação, para pagar os nossos pecados, para levar as nossas doenças. Mas o povo não aceitou, porque eles queriam um rei eterno aqui, que trouxesse pão, peixe, todos os dias para eles, que mandasse na nação. Eles não aceitaram isso aí. Aí, volta aí, Lucas, no capítulo 26, 56. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. O povo abandonou Jesus, porque ele aceitou a morte. O que o povo buscava naquela época? Que eles queriam? Queria pão, queria prosperidade, eles queriam bens materiais. Eles não estavam em busca da salvação naquela época. E Jesus veio para nos dar salvação, para pagar os nossos pecados. Por isso ele sofreu naquela cruz. E hoje, depois de vários anos, né? Talvez pela conta, em mais de 2000 anos, ainda o povo não aprendeu. Tem igrejas por aí pregando para só buscar bens materiais. E tem muitos irmãos que vão na igreja para buscar, pedir bens materiais.
E esquece que lá no passado, o povo até abandonou Jesus porque eles queriam isso. Mas o que nós temos, irmãos, é que buscar Jesus para nós termos a salvação. Buscar Jesus em primeiro lugar, irmãos. As outras coisas vêm. Não vem na igreja só para pedir a cura da tua doença. Não vem na igreja só para pedir a bênção financeira, para pedir uma casa, um carro melhor. Vem para buscar a tua salvação. Depois, Deus acrescenta. Ele sabe o que você deseja. Antes de você pedir, Ele já sabe, porque Ele conhece o nosso coração. Então busque a Deus em primeiro lugar. E você vai ver que as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se está pedindo bem material, talvez não veio ainda, porque você não está buscando Deus em primeiro lugar. Se há alguém aqui ainda, irmãos, desse jeito, muda a tua forma de pensar. Que você vai ver que as portas vão se abrir para a tua vida. Amém? Se coloque de pé. Erga a tua mão. E repita assim comigo. Senhor Jesus, me perdoe se eu orei errado, se eu te busquei errado, mas de hoje em diante, eu quero buscar, em primeiro lugar, a Ti. Aí depois, se o Senhor ver que eu mereço, o Senhor me abençoe com as coisas desta terra. Mas eu quero, é a Ti primeiro. Eu quero a salvação. Eu quero é meu nome escrito no livro da vida. Amém. Amém, irmãos? Qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós não temos esperança, nós vamos morrer. Tudo que você está buscando e fazendo, não vai impedir de você encarar a morte. Então, esse é o maior problema da humanidade. Muitas vezes eu vou falar sobre isso para as pessoas, né? Falar, você tem que se preparar para a morte. E os meus clientes, né, eles falam assim, Deus me livre, não me fala disso. Eu quero que demora, né? Então eu falo assim para eles, né, que Jesus preparou para nós, né, uma morte legal, né? Nós vamos morrer, o nosso corpo vai morrer, mas nós vamos ressuscitar. Só Jesus oferece isso. Né? E você pode morrer por uma enfermidade, você pode morrer por um acidente, e você pode morrer por velhice. A chance de você morrer por enfermidade é bem maior do que morrer por velhice. E então, quando nós vamos ser conscientes que é impossível nós, né, termos esperança nessa vida, nós começamos a ser inteligentes. Então vamos pegar aqui um exemplo. Dizem que esse exemplo nem é cristão, né? Diz que ele é até budista. Mas diz que todo mundo nasce assim, né? Nasce com um monstro correndo atrás dele. E o monstro correndo atrás dele, e ele correndo desse monstro. Aí essa pessoa chega num penhasco. A estrada dele acaba num penhasco. E ele cai naquele penhasco. E aí o monstro não cai, o monstro fica ali, ciscando. E daquele penhasco tem uma árvore que nasceu no meio das rochas, né, como é que chama? Vertical, né? Na horizontal. Aí aconteceu, ele enroscou naquela árvore.
Aí ele naquela árvore ali, ele dá uma olhadinha para a raiz, né? Falou, eu vou dar uma escapada dessa enrascada aqui, né? E vou chegar até o pé da árvore e vou sair desse lugar. Só que ele olha no pé da árvore, tem um ninho da cabeça de jaca, né? Do lado tem um ninho de cascavel. Serpente que se morder ele morre. Então ele fala assim, bom, não posso sair daqui. Aí ele olha para baixo. Ele fala, quem sabe eu despenco, né? Consigo cair e sobreviver. Só que ele olha para baixo, tem um monstro, mas infinitamente maior e mais horrível e mais faminto do que o de cima, bufando, porque ele está demorando para cair, esperando ali, igual meus cachorros vigiando o gato na árvore, esperando. E aí, né, naquela situação, não tem como sair dali. Mas de repente, cai uma gota de mel na testa, ele passa a mão, ele vê que é mel lambe, e fala, que delícia. E aí, cai outra gota, ele, mas que delícia. E aí ele fica esperando aquele mel cair, e o tempo vai passando, e não é, a esperança naquele mel se torna a única solução para a vida daquela pessoa, e ela fica ali. Só que o tempo está passando, né? E uma dessas três coisas vai te pegar, né? Aí o cara fala assim, mas qual que é esses monstros? O primeiro monstro que está correndo atrás de nós chama idade. A idade corre atrás de nós. Você pode fugir dela, você pode se maquiar, você pode fazer plástica, você pode mudar a sua alimentação, você pode fazer academia, você pode buscar todas as fórmulas, né? Mas a idade vai te pegar, uma hora ou outra ela te pega. Esses três monstros são super poderosos e eles nos acurralam e não tem para onde nós escapar. De repente, né? A gente pode pegar uma enfermidade ou um acidente, né? E aquela serpente representa isso, a serpente representa a enfermidade. E o acidente é você despencar, né? Aconteceu um acidente, você, despencou. E todo jeito não escapa da morte. E aquele monstro lá embaixo também significa a sua parada no inferno. E aí para o homem não tem salvação. Não tem outro meio, a não ser que se vir do céu. Porque imagina você nessa árvore e alguém lança uma escada do céu. É a tua salvação. Então só Jesus veio do céu. Jesus é a nossa escada, que tira nós dessa enrascada. E aí, querido, quando a Bíblia diz assim, quem amar a sua vida mais do que a mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Então você tem que compreender que quando fizeram a Páscoa a primeira vez, foi quando o povo estava saindo do Egito, ia vir um anjo da morte. E quando aqueles israelitas receberam a palavra e obedeceram, a palavra era, pega um cordeiro sem defeito. Diga comigo, sem defeito. Tinha que ter, acho que não sei se é 1 ano, 2 anos, não sei, mas o cordeiro tinha que estar na idade perfeita, na idade exata. A idade exata do homem é 33 anos, né? Então, naquele cordeiro tinha que levar ele para dentro de casa e ficar
3 dias sendo examinado, porque ele não podia ter defeito nenhum. Aquele cordeiro tinha que ser morto, e o sangue dele tinha que passar nos umbrais da porta, no batente da porta, nas entradas da casa. E quando o anjo da morte passasse, diga comigo, o anjo da morte. Quando o anjo da morte passasse, a palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte iria passar por cima. E não iria entrar naquela casa. Ele ia passar por cima. Então, Páscoa é passar por cima. Passar por cima ficou no sentido de ter misericórdia, não pagar pelos seus pecados. Aí, nós vamos entendendo que daí começou a se estabelecer a festa da Páscoa. Estabeleceu a festa da Páscoa, os anos foram passando, os séculos foram passando, e chegou o dia em que o verdadeiro sacrifício, que aquela Páscoa, ela significava o povo saindo do Egito, para nós é nós saindo do mundo. Aquela Páscoa significava o povo sendo liberto da escravidão de Faraó. E Faraó aponta para o futuro Satanás. E o cordeiro aponta para Jesus. Então aquela Páscoa todo ano era celebrada. E Jesus, quando ele foi sacrificado, ele fez a ceia antes de ser entregue, antes dele se entregar. Ele fez a ceia com os seus discípulos e comemorou o quê? Vamos, gente. Comemorou o quê? O que ele estava comemorando com os seus discípulos? Qual festa? Vamos? A Páscoa, gente. Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos e logo após ele foi entregue. Entende? Ele comemorou a Páscoa com seus discípulos, ele fez a ceia e ele foi entregue. E aí ele instituiu como Páscoa nossa a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Pegaram? E depois que Jesus foi morto, no dia, por que tiveram que ressuscitar? Porque daí era o dia da Páscoa dos judeus. Mas Jesus já tinha, estabelecido que a Páscoa nossa seria a Santa Ceia dali para frente. E agora, toda vez que nós ceamos, toda vez que nós fazemos a ceia, Jesus falou assim que a ceia, sabe o que é? É para nós lembrarmos que Ele vai voltar. Jesus está voltando, querido. Hoje é o dia mais importante para nós. Hoje é mais importante do que Natal. Hoje é mais importante do que tudo que existe. Hoje é o dia que Jesus resolveu o nosso problema. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou. Hoje comemora o dia que Jesus saiu do túmulo. E se Jesus saiu do túmulo, Ele resolveu o único problema que nós temos. O nosso problema não é financeiro. O nosso problema não é enfermidade. O nosso problema é a morte. E a morte ela vem pela idade, pela enfermidade, e ela vem por acidente. E a morte diga comigo, a morte é o quê? Certa. De todo jeito você vai morrer. Você vai morrer, querido. Olha para o teu irmão e fala para ele aí, se Jesus não vier logo, você vai morrer. Agora pergunta para ele, para onde você vai? Agora deixa eu te perguntar. Pergunta para esse cabra que está aí do teu lado, se do jeito que ele está vivendo, é certeza que ele vai para o céu, do jeito que ele está vivendo. Porque agora, querido, o jeito que nós vivemos
tem que ser do jeito de Jesus. Sabe por quê? Porque é o jeito de Jesus é que deixa nós preparados para o arrebatamento. Não vai na onda dessa graça barata que Jesus vai arrebatar. Pela graça, de qualquer jeito. É pela graça, de todo jeito é pela graça. Mas não é pela graça de qualquer jeito. É pela graça para quem pega, para quem vive, para quem entrega, para quem é de Jesus. Tá? Vamos ler um versículo aqui que diz isso. Eu quero ler em Romanos 6, de 8 a 11. Se já morremos com Cristo, que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado, nunca mais morrerá. Pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o, diga comigo, mortos para o pecado, falei. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivo para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Vai. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês para o pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Na realidade, querido, se nós já estamos mortos com Cristo, então nós temos que viver agora para Deus. Só os que vivem para Deus, querido, já têm os céus dentro dele. Diga comigo, o reino do céu mora dentro de mim. Então, olha bem, aproveitando um livro, do Po Yu Shu, que chama Quarta Dimensão, Po Shu tem uma parte do livro que ele diz que quando ele entrou numa crise muito grande, porque os macumbeiros, feiticeiros, as outras religiões, que são seitas, faziam milagres igual na igreja dele. E ele entrou numa crise muito grande porque ele tinha vezes que ele sentia a presença de Deus, tinha vezes que ele não sentia a presença de Deus. Então ele falava assim, todo Deus tem uma casa, tem um lugar onde as pessoas vão buscar Ele. E eu quero saber aonde está Deus, para mim ter a permanência dEle direto, para mim poder ir ao encontro dEle a hora que eu quero. Então ele falou assim, como eu não sabia como fazer isso, na minha imaginação, eu fui conversar com Adão. Eu cheguei em Adão, falei para Adão, Adão, aonde mora Deus? Adão falou assim para o Po Yu Shu, no pensamento dele. Mora no Jardim do Éden, mas aonde que é o Jardim do Éden? Como é que eu faço para ir lá? Adão falou para ele, também não sei. Então eu fui falar com o Moisés. Moisés falou assim, ele mora na tenda, mas a tenda, aonde está essa tenda? A tenda não tem mais. Então eu fui falar com Salomão. Salomão construiu o templo. Deus mora no templo que eu construí. Mas
O templo foi destruído. Então agora não tem mais o templo. E até mesmo se tivesse, o próprio Salomão falou assim que nem os céus dos céus pode conter Deus, né? Quanto mais essa casa de poucos metros, né? Aí ele foi, né, no Novo Testamento e perguntou para João Batista. João Batista falou assim: Jesus é a casa de Deus. Jesus é onde você encontra Deus. Jesus é o lugar onde você encontra Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Então ele foi em Jesus e falou: Jesus, aonde que é a tua casa? Né? E Jesus, ele disse que a casa dele é a igreja. A casa dele é nós. Eu sou a casa dele. Ele quer morar dentro de nós. Só que Jesus mora, o Espírito Santo é Cristo, é Jesus. O próprio Paulo fala assim: o Espírito é o Senhor Jesus, é Cristo. Então o Espírito Santo, ele quer uma casa para ele, querido, que sirva a ele, que seja fácil acesso a ele. E se eu não me entregar a minha vida para que o Senhor possa estar acessando todos os meus dons, talentos, quando eu estudo a palavra, quando eu me preparo, quando eu tenho dons, quando eu tenho talento, Ele vai dando dons, vai dando talento, vai arrumando, vai nos ensinando, vai nos formando, justamente para poder Ele nos usar. Por quê? Porque nós somos a casa dEle. Nós não somos casa, querido, feita de madeira, de pedra, de templo, igual nós estamos vendo esse templo aqui, nosso, que é muito bonito. Nós somos casa de espírito. A coisa que mais os demônios querem, querido, é você. Mas ele não quer você por causa de você, você atrapalha ele. Ele quer teu corpo, ele quer tua alma, ele quer teu direito legal. E ele quer para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele te quer, querido, para te engrandecer, para te exaltar, para te curar, para te salvar, para te abençoar e para te dar a vida eterna. Ele não vai poder te livrar, porque a Bíblia fala assim, que o corpo vai morrer por causa do pecado. Mas, querido, nós receberemos um novo corpo, porque nós vamos nascer de dentro para fora, vai ser gerado um novo corpo para nós, conforme a imagem e semelhança de Jesus. É muito importante nós saber disso. Nós precisamos, cada dia mais, entregar a nossa vida para Jesus. Agora preste bem atenção. Na Bíblia mostra bem claro que toda vez que fazia um sacrifício, a Bíblia fala assim, que toda vez que fazia um sacrifício e Deus aceitava, Deus mandava fogo. Diga comigo, e o fogo é para queimar, fala aí. Para que o fogo é, querida? É para queimar a tua natureza humana. Para queimar o teu modo de pensar, teu modo de ver. Você não pode pegar Cristo, querido, para usar Cristo. Você tem que pegar Cristo para deixar Ele te usar. Hoje mesmo eu chamei a atenção da Rose, né? Porque ela estava usando Deus. Ela estava usando Deus, né? Mas coitado, não é falta de conhecimento. As pessoas erram porque não conhecem. Então ela falando das coisas, e eu vejo que não é a Rose, muitos cristãos fazem isso. Eles justificam a insatisfação, a tristeza, a decepção, as coisas, vamos por lá, né? Você não está legal, e vai reclamar de alguma coisa, vai murmurar e falar, ai Deus, oh, glória a Deus, mas está falando um glória a Deus murmurador. Nunca, querido, você pode fazer isso, porque você está usando Deus como uma tática, uma prática, querendo usar Deus para poder resolver um problema. Para com isso. Para chegar perante Deus, você tem que chegar com arrependimento. Falei para a Rose, você tem que chegar com arrependimento diante de Deus.
Deus, eu estou achando ruim do meu serviço, tem misericórdia de mim, Deus. Eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou com pecado, Deus. É assim que faz. Não, é ficar falando glória a Deus, né? Porque muito serviço, glória a Deus, muito serviço, está murmurando. Sem arrependimento ninguém pode chegar diante de Deus. Arrependimento significa sacrificar o meu orgulho, a minha razão, o meu eu, e falar para Deus assim: eu estou errado, Deus, estou errado, me ajuda, Deus, eu saí dessa maneira de ver as coisas. Não adianta você ficar louvando, agradecendo a Deus como uma forma, né, de justificar a tua murmuração. Sem arrependimento, querido, você está sendo praticante de um religioso. Eu falei para a Rose, está pecando 10 vezes mais do que se estivesse murmurando de verdade. Porque está chegando diante de Deus querendo reforçar o pecado, justificar a maldade, a ruindade. Porque nós somos ruins, querido. Nós somos mal. Em tudo dai graça, mas em tudo dai graça com arrependimento. Em tudo dai graça porque eu estou errado em reclamar, eu estou errado em ver as coisas desse jeito, então eu tenho que falar antes, comigo mesmo, tenho que assumir uma posição de arrependimento. Porque daí, que quando eu me arrependo, significa que Jesus pagou pelo meu pecado, significa que eu vou pedir ajuda, significa que eu vou pedir a graça de Deus sobre a minha vida. É um erro muito grande isso, você querer usar a igreja para ser curado. Querido, antes de você ser curado, você tem que se arrepender do porquê que você ficou doente. Senão você vai chegar com Deus como coitadinho. Deus não responde a um choro, a uma reclamação. Deus responde à fé, e a fé só brota, querido. A fé em Deus só brota quando primeiro vem o arrependimento. Deus não se move porque você é um coitadinho. Deus não é assim. Deus se move por fé. E fé é a certeza das coisas que nós estamos esperando. Pegaram? Deus, eu estou com diabetes. Mas sabe por quê, Deus? Porque eu gosto de doce, eu comi doce, eu não fiz exame, eu não cuidei da minha saúde, eu não sei o que, eu sou um merda mesmo, Deus, eu não cuidei do meu cavalo. Agora o meu cavalo não presta mais. Aí depois você vai pedir: Deus, mas eu queria tanto te servir, a serpente da enfermidade me pegou. Deus, agora eu tenho que encarar um câncer, eu vou morrer, Deus. Se eu não for curado, eu vou morrer. Deus, foi um milagre, Deus, não, glória a Deus, Deus vai me curar, eu sou servo de Deus. Vai nada, não vai. Por quê? Porque você tem que falar assim: Deus, por que esse câncer vem? Eu sou culpado, porque o Senhor não manda câncer. Foi eu que pequei. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Ajuda eu a achar esse pecado. Senhor, me mostra para mim aonde está. Vê se há caminho mau em mim, Senhor, e me conduz ao caminho da verdade, me leva para o arrependimento. Esse é o caminho da cura, esse é o caminho da vida, esse é o caminho da coisa. Arrependimento. Ninguém vai chegar ao santo sem ser lavado pelo sangue de Jesus. E só vai ao pé da cruz quem é arrependido. E nós não podemos achar que nós, quando arrependemos, somos salvos, está tudo pronto, porque nós continuamos ainda pecando. Então nós temos que todo dia estar no pé da cruz, contando nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades, nossos pecados. Arrependimento é todo dia, toda hora, todo instante. Vocês prestar atenção, querido, o pessoal lá da loja, prestar atenção, eles ficam olhando o meu jeito grossão de ser, meu jeito bruto, meu coisa toda, mas eles não veem o que toda hora eu estou me arrependendo, eu estou no coisa, porque vira uma situação, vira automático. As pessoas, queridas, elas não têm bons olhos, elas têm que ver que o segredo
O segredo, querido, quando eu aprendo uma coisa nova, primeira coisa que eu vou fazer, querido, é me arrepender do jeito que eu vivia. Depois eu vou lutar contra aquilo e vou pedir ajuda para Deus. Já está pedido. Deus tem misericórdia de mim, me ajuda. Querido, pedindo ajuda para Deus, eu atrapalho para caramba. Esse é o caminho, arrependimento. Agora, querido, que Jesus foi sacrificado, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele cometeram uma injustiça com Jesus. Agora, querido, quando você se arrepende, vai em Jesus, aquilo que era justo fazer com Jesus, que não fizeram, Jesus tem direito legal, moral, potencial, condições de usar para você. Para você. Ele veio para morrer pelos seus pecados. Mas lembre-se, diga comigo assim: sem arrependimento, não há remissão dos pecados. Fala, sem sacrifício, não há glória. Diga comigo, sem sacrifício, não há glória. Quando nós nos convertemos, é muito gostoso, é muito emocionante. Mas depois de alguns anos, se torna chato. Se torna um sacrifício. E sabe, querido, você teve que fazer um sacrifício, o Lu teve que fazer um sacrifício para ficar com a Fábio teve que fazer um sacrifício para ficar com o Lu. Agora nós temos que fazer um sacrifício para ficar com a igreja, nós temos que fazer um sacrifício para ficar com a bênção de Deus, nós temos que fazer um sacrifício para ficar com o pastor, nós temos que fazer um sacrifício para ficar com o chamado de Deus com o nosso ministério. Eu tenho que fazer um sacrifício todo dia para ficar com a Rose tem que fazer um sacrifício todo dia para ficar comigo. Por quê? Porque a parte emocional interessante passou, e com Deus é a mesma coisa. A sua parte emocional passou, mas você tem que saber o seguinte: o princípio de relacionamento não, a palavra de Deus permanece para sempre. O seu sentimento pela esposa mudou, mas o teu contrato de casamento é o mesmo. E agora você tem que sacrificar o quê? A sua natureza. Você tinha uma natureza, você vai ter que mudar ela para ser feliz com a tua esposa. Você vai ter que mudar a tua natureza para ser feliz com o seu pastor, com o seu patrão, com o seu líder, com o seu... Você tem que mudar. Né? Se a Rose queria uma casa, agora ela tem que mudar a natureza dela para ela ser feliz com aquela casa. Se eu queria prosperar, agora eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um sacrifício para poder ficar com a minha prosperidade. É novidade de vida que nós vamos viver com Jesus. Amém, querido? Agora olha bem o que é interessante. Se nós permanecermos, Jesus vai nos arrebatar. Agora preste bem atenção. O sacrifício de Jesus, ele teve uma função. Ele veio, a vida eterna, ela não é para você depois que você morrer. Depois que você morrer é porque acabou teu tempo aqui na terra. A vida eterna você recebe agora e tem que ficar com ela, guardar ela com todas as suas forças, guardar com todo o seu vigor a vida eterna, porque é a única coisa que você tem que vale a pena lutar. Vale a pena morrer por isso. É sua vida eterna. Sua vida eterna, querido, é a única coisa de valor. E isso você tem que tomar consciência. Por quê? Porque no dia a dia, o mundo, as suas ilusões, as suas coisas, as propostas do mundo, vão fazer você ficar ligado com as coisas do mundo. Uma vez, eu tive uma experiência com Deus, e eu nunca mais esqueci disso. Deus mostrou bem claro que se o meu pé estiver pesado na terra, eu não subo. Quer dizer, se os meus interesses estiverem nessa vida, eu não subo, porque eu vou estar pesando na balança do mundo. Então vamos supor uma balança aqui, ó. Se eu estiver pesando para cá, eu não vou. Agora, se eu estiver pesando para o céu, eu vou. Eu tenho que estar
leve na terra. Entende? E firme no céu. Leve na terra. Por isso que eu falo para você sempre, o que não dê. Não dê. Porque aquilo que você dá importância, vai dirigir a tua vida. Não dê importância. Não dê importância para a tua saúde mais do que para Deus. Não dê importância para o teu dinheiro mais do que a Deus. Não dê importância para o teu casamento mais do que Deus. Não dê importância para a tua própria vida mais do que para Jesus. Não dê importância. Agora, dê importância para Jesus. Dê importância para as suas promessas. Dedique-se a isso. Viva por isso. Cada negócio, cada circunstância, cada mudança, cada razão tem que ser para Jesus. Aí, se Jesus tocar a trombeta, nós vamos morar com Ele no céu. Amém, querido? Essa é a Páscoa. A Páscoa todinha foi apontando para o futuro. E o dia da nossa Páscoa ainda não chegou. Nós vamos comemorar a nossa Páscoa, né, com Jesus. A nossa Páscoa com Jesus, nós estamos comemorando a de Jesus, que é nossa pela fé. Mas nós vamos comemorar a nossa Páscoa, nós vamos comemorar nas bodas do Cordeiro. Assim que a igreja for arrebatada, nós vamos entrar no lugar que está sendo preparado. Lá o banquete já está pronto, esperando os filhos de Deus entrarem por aquelas portas. E nós vamos, querido, ficar 7 anos comemorando com Jesus a morte, a ressurreição dele e o que causou na nossa vida, a nossa salvação. Nós vamos escapar da morte, do império das trevas, e vamos morar com Jesus, vamos reinar com Jesus, vamos ser herdeiro com Jesus. Querido, nós vamos ter a eternidade, mas só para poder sentar nesse banquete, nesses 7 anos de festa, comendo do bom e do melhor, divertindo, com roupa, perfume, com seus melhores amigos ali, né? Todos os amigos de Cristo vão estar ali, nossos heróis, aqueles que devem ser nossos heróis, que estão na palavra de Deus, aqueles que são nossos heróis, que viveram nessa geração, na geração passada, que nos ensinaram a verdade sobre Jesus, vão estar lá sentados naquela mesa, e nós vamos poder ficar 7 anos conversando. Amém, querido? Glória a Deus. Nós vamos ter tempo para conversar com todo mundo lá. Todo mundo. Glória a Deus. Agora preste bem atenção. Jesus, ele mostrou bem claro. Tem que ter arrependimento. E esse arrependimento, ele é uma entrega. Não é arrependimento do jeito que nós pensamos, não. Arrependimento, eu aceito, eu me exponho, eu sou transparente, eu confesso o meu pecado, minha maneira de viver estava errada, por isso que eu estou pagando o preço. Então eu peço perdão, eu uso as coisas erradas que estão acontecendo na minha vida para mostrar para Deus que eu assumo minha culpa, meu pecado, mas eu quero o seu perdão, eu tenho direito nisso, ninguém mandou ele falar, falou, está falado, e então eu vou pedir perdão e eu vou estar perdoado. Pronto. Negócio, Jesus está fazendo um negócio com nós. Você tem que fazer a tua parte, arrepender. E arrependimento significa, não faço mais as mesmas coisas que me provocavam mal. Vou fazer agora as coisas que me traz o bem, que me traz saúde, que me traz alegria, porque é isso que Jesus veio trazer. Jesus, querido, ele pode não te curar na hora, mas eu duvido se você entregar a vida para ele, se ele não te cura. De um jeito ou de outro, você vai ser sarado. De um jeito ou de outro. Ele envia a sua palavra e nós somos curados. Porque ele enviou uma palavra. Salmo 103 diz isso. Enviou a sua palavra e fomos sarados. Amém?